Facebook, pelas mídias sociais aí de transmissão. Estamos aqui mais uma noite, igreja vazia, mas estamos aqui para cumprir nosso compromisso com Deus. Não tem como começar esse tempo sem falar desse vírus, desse problema que nós estamos vivendo, esse problema que tem assolado a vida de muitas pessoas, tem bagunçado a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo, né? A gente tem acompanhado tudo isso na televisão e muitas vezes a gente se sente impotente, se sente fraco para lutar contra isso, mas a força para lutar contra isso não vem da nossa mão, a força para lutar contra isso vem da mão do nosso Senhor. Então que nós possamos confiar nele e deixar que ele com sua força trabalhe e resolva tudo isso. Nós vamos começar esse tempo aqui cantando uma música que fala justamente isso. Se a gente esperar no Senhor, nossas forças serão renovadas. Irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Filipenses 4, do 4 ao 7, diz o seguinte: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. De novo, falando sobre essa situação, muitas vezes a gente se vê meio perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e muitas vezes a nossa paz acaba sendo abalada. Mas essa mensagem, esse texto que nós lemos aqui agora, ele nos lembra de que não devemos ficar ansiosos, não devemos nos preocupar e colocar diante de Deus as nossas súplicas, as nossas orações, porque Deus, Ele é capaz de nos dar essa paz, uma paz que nós precisamos, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que só Ele pode nos dar. Então, que nós possamos confiar no Senhor em todo momento para que Ele faça o que lhe apraz. Amém? Vamos cantar mais uma música. Não
posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Olá, gente, boa noite, graça e paz, vocês que estão conosco aí nessa live. Nós estamos no YouTube e estamos no Facebook também, ok? Então, graças a Deus aí, o Senhor nos deu essas ferramentas para estarmos comunicando aí, conversando com todos. Para quem não nos conhece, nós somos uma comunidade de cristãos batistas, né, aqui na Zona Sul de São Paulo, e uma família realmente que procura viver para a glória de Deus, impactando vidas, fazendo discípulos de Jesus, ok? Então, obrigado por estar conosco, espero que em breve nós possamos estar juntos e nos abraçando e compartilhando o nosso amor e o nosso carinho. Eu quero convidar vocês para uma pequena reflexão na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, por favor, nós só vamos ler 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Eu vou ler primeiro na NVI, e diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que interessante esse texto. E eu também vou ler na NVT. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Vamos orar a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós confiamos e acreditamos neste Deus que acabamos de ver aqui. Um Deus que nos encoraja, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos anima. Obrigado, Deus, porque estamos passando, sim, uma fase difícil, mas nós não estamos órfãos. Nós temos um Deus que nos ama e está conosco, junto, passando por tudo isso e nos abençoando, nos fortalecendo. Pai, que o Senhor possa alcançar todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e os que ouvirão depois. Que o Teu Espírito Santo seja soberano no entendimento das nossas mentes e no tocar dos nossos corações. Que o Senhor encontre aqui uma terra boa e que a Tua palavra, Senhor, frutifique em nossos corações para a honra e glória do Teu nome. Amém. Esse texto falou um pouco comigo hoje e eu acho que ele é bem propício aqui para os dias de hoje, porque nós estamos precisando de consolo, nós estamos precisando de encorajamento. E aqui o texto está dizendo que nós temos um Deus que é o Deus de toda consolação,
que é o Deus de todo encorajamento, e que Ele vai nos suprir de força, de ânimo, de esperança, quando estivermos passando por aflições e por tribulações. Então, diferente de alguns que agora estão totalmente perdidos, de alguns que agora não sabem para onde caminhar, né, que passo tomar, o que fazer amanhã, nós confiamos num Deus que está sentado no trono do universo, comandando todas as coisas, soberano, e Ele promete que os seus filhos não ficarão desamparados. Você crê nisso, meu querido? Você crê que Deus realmente é o teu consolo? Que Ele realmente te encoraja? Que Ele te fortalece, que Ele te anima, que Ele te entusiasma? Ou seja, que Deus está dentro de você para te fortalecer nesse momento? Então confie nessa palavra, porque ela é verdadeira, ok? Muito bem, eu estava pensando sobre isso então, sobre esse texto e sobre tudo que nós estamos vivendo aqui. São dias novos para nós, nossa grande última pandemia aí, em nível quase que mundial, foi a gripe espanhola de 1918, né? Então, é novo para essa geração, o isolamento, né? Nós ficarmos aí nesse distanciamento social, é algo que está pegando muito forte conosco, está muito pesado, e as pessoas que realmente estão em casa já aí há quase 15 dias, estão sentindo o peso de tudo isso. E eu fui pensar em tudo isso, e Deus me trouxe à memória um personagem bíblico para nos ensinar hoje. Eu queria falar um pouquinho do profeta Elias. Elias, ele estava talvez na melhor fase da vida dele. Ele havia acabado de confrontar, desafiar 850 profetas, Baal e Azer. Deus manifestou-se ali poderosamente. O povo entendeu que precisava realmente ali se dobrar diante do Senhor. Eles percebem que todos aqueles profetas e sacerdotes que foram inseridos por Jezabel em Israel não tinham poder, eram mentirosos, porque no desafio isso ficou evidente. E então, o que acontece? Todo o povo, então incitado por Elias, mata os 850 profetas. E aí então, todos declaram naquele momento que só o Senhor é Deus. Isso era uma briga de Elias há muitos anos, né? Desde que o rei Acabe casou com Jezabel, que era filha do rei Sidom, né? Dos fenícios. Ela trouxe os sacerdotes religiosos e a adoração ao Deus Baal para Israel, perseguiu os profetas que tiveram que fugir e foram mortos, os profetas de Deus, e ali então ela implantou um sistema religioso pagão para Israel. Com isso então, Elias estava há muitos anos já brigando, né, de certa forma, com Acabe, para que ele restabelecesse o culto a Deus, né? Mas Acabe não fazia. Isso gerou também muitos anos de seca e de fome sobre Israel. Mas neste dia, que lá no Monte Carmelo, esses profetas são mortos, Deus responde à oração de Elias, e o povo reconhece que só Deus é Deus, né? Deus também, o profeta ora, Deus manda chuva. Então era o melhor cenário possível. A idolatria estava caindo por terra, o Deus de Israel estava sendo restabelecido, Israel estava deixando a seca e a fome, estava vindo chuva de Deus ali, restaurando a nação e restaurando o povo e restaurando o culto a Deus. Talvez tenha sido o melhor dia de Elias da vida dele.
Mas como nós não sabemos o dia de amanhã, Elias também foi pego de surpresa. Naquele mesmo dia, Jezabel faz uma promessa de morte para Elias. E Elias então fica com medo e foge. Ele foge para o deserto e ele foge, e ele corre, e ele caminha 40 dias e 40 noites no deserto. E ele encontra uma caverna e ele se esconde nessa caverna. E ele vai chorar, ele vai lamentar, e ele vai entrar em profunda depressão, e ele vai pedir a própria morte. A verdade é que Elias, ele sai de um cenário de êxtase num dia, né, para uma total depressão, tristeza e confinamento, né, fugindo, se escondendo numa caverna no meio de um deserto, e procurando a própria morte. Essa história é muito triste, é uma história muito difícil, mas bem parecida conosco hoje. Nós também vivíamos uma vida normal até pouco tempo atrás. Talvez alguns estavam nos melhores anos da sua vida, nos melhores dias, né? Alguns haviam acabado de passar nas faculdades, estavam começando seus cursos, outros promovidos, outros empregados, o país estava se recuperando economicamente, ainda que lentamente, mas estava se recuperando, e talvez muitos casamentos estavam acontecendo, uniões, enfim, e a gente estava tocando a nossa vida normalmente, né? Quando de repente um vírus invisível, né, entra na história da humanidade e vira a nossa vida de cabeça para baixo. Hoje talvez muitas pessoas se identifiquem com a caverna de Elias. Talvez muitos hoje estão se escondendo, não é uma caverna física, ainda que a gente esteja confinado, né, e no isolamento, mas muito mais emocional. É uma prisão na mente, é uma prisão que nos leva à desesperança. Talvez muitos estejam já de férias coletivas, não sabendo se vai voltar para trabalhar daqui a pouco, né? Talvez muitos autônomos já perderam a sua renda. Talvez os que estão em home office trabalhando não sabem como vai ser o futuro da sua empresa. Isso gera uma instabilidade gigante no ser humano, porque nós precisamos ter uma certa segurança, uma certa estabilidade, nós precisamos saber aonde colocar o próximo passo, nós precisamos ter o mínimo e o básico para cuidarmos da nossa família, da nossa casa, e isso nos traz grande desilusão. Talvez muitos estejam nessa caverna de Elias, triste, amargurado, sem esperança, porque talvez seja vulnerável a esse vírus, ou porque talvez tenha alguém da sua casa e da sua família que faça parte do grupo de risco, e que você não quer perder essa pessoa que você tanto ama, e aí você entra nessa loucura de proteção e de bolha, que é necessário agora, esse isolamento, mas isso também captura a sua mente, isso captura a sua esperança, a sua confiança em Deus, e você fica muito ansioso, muito preocupado, muito temeroso com o dia de amanhã. Muitos estão nas cavernas emocionais, perderam contato com seus amigos, com as pessoas que visitavam, com a família mais distante, não pode ver os pais, os avós que são idosos. A humanidade hoje está num cenário parecido com Elias na caverna. Alguns talvez até pensando já em tirar a sua própria vida, como Elias pediu para Deus. Mas o que é tremendo nessa história é que ela não para aí. A história de Elias não para na caverna. Por quê? Porque esse Deus que nós lemos aqui em Coríntios, que é um Deus que nos encoraja, nos conforta e nos consola, foi visitar Elias na caverna. E chegou lá para Elias e falou: filho, o que você está fazendo aqui? Elias,
Cara, por que você está se escondendo? Por que a sua fé acabou? Um homem que acabou de confrontar 850 profetas, e eu derramei, eu mandei fogo do céu, e você agora fugindo. O que está acontecendo com você, Elias? Cadê a sua força, a sua esperança em mim, a sua confiança em Deus? E aí Elias não sabe muito bem o que falar, ele se lamenta, fala: Senhor, não aguento mais, só eu fiquei, Jezabel matou os profetas, eu estou cansado, eu não quero mais, tal. E o Deus encorajador fala: não, Elias, sua vida ainda não acabou, eu tenho projetos para você, eu tenho planos para você, levanta, sai da caverna, sai dessa depressão, sai dessa solidão, sai desse esconderijo, porque eu ainda vou fazer você ungir reis, eu vou fazer você criar o seu sucessor, você vai treinar outros profetas, você vai ungir depois Eliseu, você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir o rei da Síria, tem muita coisa para acontecer, Elias, eu estou contigo, sai daí. E eu acho que é essa palavra que Deus quer nos trazer hoje, esse encorajamento. Porque esse mesmo projeto de Deus para Elias também é para nós. Esse coronavírus, ele não vai ser eterno. Ele vai passar. Vai chegar uma hora que você que está aí vai receber um comando de Deus para sair desse medo, dessa solidão, e esse comando é agora, ainda que a gente ainda esteja em isolamento físico, nós precisamos nos desprender das cadeias emocionais, aquilo que está trazendo tristeza, opressão, aquilo que está nos confinando, que está derrubando a nossa autoestima, que está tirando a nossa fé em Deus, isso precisa ruir. Nós precisamos sair dessa caverna emocional. Deus está nos chamando para algo, Deus está nos chamando para um desafio, Deus está querendo nos ensinar coisas, situações, em tudo isso que está acontecendo. E eu estava pensando sobre isso, refletindo um pouquinho, e eu acho que esse coronavírus, essa pandemia, esse isolamento, ele precisa nos levar a pensar o que é que ele tem para nos ensinar. Tudo isso não foi à toa, queridos. Isso não pegou Deus desprevenido. Isso foi por consentimento de Deus e talvez até por decreto dele. Então, nós não podemos ficar pensando que isso não tem nada para nos ensinar. Se Deus está permitindo que a gente passe por este momento agora, e é um momento inusitado, né, exclusivo até agora, a gente precisa colocar diante do Senhor o que Ele quer nos ensinar. E Deus falou comigo já 2 grandes lições que toda essa situação já tem nos falado. A primeira lição que eu já tiro desse coronavírus é a limitação humana. Isso ficou evidente. Por quê? Porque esse vírus, que é invisível, ele colocou de joelhos as maiores potências do mundo. As maiores nações, as maiores economias, nada puderam fazer. Esse vírus mostrou que todo o armamento bélico, todos os trilhões de dólares investidos em armamento, seja nuclear, nada é suficiente para combater esse vírus. As grandes sociedades, né, que se gabavam de ser de primeiro mundo, de ser intelectuais, né, os filósofos, os pensadores desta geração, o que eles têm a dizer para nós sobre o coronavírus? Nada.
Os médicos, os cientistas, a tecnologia, o que tem para nos dizer? Nada. Sabe o que nós ouvimos todos os dias? Fique em casa. Ou seja, nós não temos nenhum remédio, nós não temos nenhuma saída, nós não temos nenhuma vacina, nós não temos nenhuma arma para combater esse vírus. A única coisa que você, população, tem que fazer é se esconder na sua casa. E sabe o que isso mostra? A limitação humana. Isso mostra que nós, a humanidade, precisa, depende, carece de um Deus todo-poderoso, porque nós não conseguimos vencer um vírus invisível. A segunda grande lição que o coronavírus tem me ensinado é a revelação humana. Primeiro foi a limitação, e agora a revelação. O que eu quero dizer com revelação? É que nos momentos de crise é que nós mostramos quem nós somos. É incrível isso, porque o mundo ele é programado para viver de aparência. As pessoas fazem uma linda maquiagem, colocam belas roupas, fazem grandes cenários. Existe um mundo da estética, existe um mundo da mídia, existe um mundo da propaganda, existe um mundo irreal, existe um mundo do entretenimento, existe um mundo virtual, existe um mundo do faz de conta. Mas a gente só conhece as pessoas quando elas passam por necessidade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Bastou um pequeno anúncio dizendo que as pessoas estariam num isolamento voluntário, nem obrigatório é ainda, voluntário, e as pessoas revelaram o egoísmo que estava no coração delas, e saíram correndo para os supermercados, esvaziando as prateleiras, e não se importando com o próximo. Não importa se vai sobrar para o outro comprar, o importante é a minha despensa ficar cheia. Não importa se vai ter álcool em gel para o outro limpar as mãos, eu vou levar 3 caixas para dentro de casa, ainda que eu não use, mas eu vou deixar lá. E isso revela a ganância do ser humano. Bastou uma pesquisa sobre um remédio que talvez possa ter um efeito, e as pessoas foram correndo para a farmácia comprar esse remédio, sem receita, sem orientação nenhuma, acabaram com o estoque das drogarias de um remédio que se faz uso contínuo por várias pessoas que precisam, e agora não estão encontrando. E sabe o que as pessoas estão falando sobre tudo isso? Eles não estão nem aí. Então o coronavírus tem nos ensinado, tem nos revelado quem realmente nós somos. Era o que estava dentro de nós escondido, mas graças a Deus que também tem revelado não só o egoísmo, mas também o altruísmo. Nós temos visto várias pessoas se mobilizando para ajudar o próximo. Nós temos visto várias pessoas buscando formas de ajudar o necessitado. Nós temos olhado vários cenários onde tem se contemplado a ajuda ao próximo. Então isso também tem se revelado. Não é que as pessoas agora ficaram boas ou ruins. A crise só revelou quem elas já eram. Essas duas grandes lições, a limitação humana e a revelação do coração do homem, ela tem que nos levar a 2 grandes desafios. E eu já vou encerrar. O primeiro grande desafio é a reflexão de tudo isso. A gente precisa parar e pensar: que mundo nós queremos ter daqui para frente? Nós precisamos refletir o que Deus quer nos ensinar nesse momento. Eu fico imaginando que a gente não pode ter um mundo amanhã, quando nós sairmos de casa e voltarmos ao trabalho,
como era antes, porque senão nós não vamos ter aprendido nada com essa crise, e nós precisamos aprender na crise. Será que nós vamos querer um mundo amanhã de empresários gananciosos e buscando apenas o lucro, como sempre foi? Mas eles geram emprego, claro, eles geram emprego, graças a Deus por isso, mas o objetivo maior da empresa é o lucro, e muitas vezes o empregado, ele é explorado. Então será que nós vamos continuar com empregadores visando lucro e empregados explorados para sempre, depois? Ou será que nós vamos aprender uma lição aqui em tudo isso? Será que nós vamos continuar com consumidores ávidos, comprando coisas que não precisam, saindo pelos shoppings e pelas lojas e consumindo e comprando coisas que vão ser desperdício? Nós precisamos repensar tudo isso, refletir. Eu acho que o mundo de amanhã precisa ser melhor, precisa ser mais consciente, precisa ter um consumo mais consciente. Será que nós vamos querer um mundo de amanhã com governantes que ainda oprimem o pobre, oprimem o necessitado e não trabalham pela causa social, pela igualdade social, pela justiça social? E muitas vezes buscam, através de corrupção e de todo esse sistema maligno, corromper todas as coisas em causa própria. Nós precisamos ter um mundo diferente depois. Os cidadãos continuarão sendo enganados? Será que amanhã, num dia, o mundo pós-coronavírus, nós vamos continuar com pais ausentes? Focados apenas nas suas carreiras? Delegando a educação, o amor, o carinho, o afeto, a correção, o ensino dos seus filhos para terceiros? Nós queremos continuar com este mundo? Ou será que o coronavírus não vai nos ensinar nada? Hoje nós estamos dentro de casa, com a nossa família. Eu acho que isso precisa trazer para nós uma consciência. Essa reflexão precisa vir. Nós não podemos mais continuar como nós estávamos. Os nossos jovens dispersos, os nossos jovens sem foco, muitas vezes os filhos renegados por conta de uma vida profissional. Nós precisamos repensar tudo isso. Então, esse é um desafio, é a reflexão. E o segundo desafio é a decisão. O que nós vamos fazer com tudo isso? O que nós vamos fazer com esse aprendizado de limitação humana? O que nós vamos fazer com esse aprendizado da revelação do coração do homem? O que nós vamos fazer com essa reflexão que nós estamos fazendo? Isso precisa gerar uma decisão, precisa gerar uma ação. Nós precisamos fazer um mundo diferente. Enquanto isso, eu acho que tem muitas coisas que nós já podemos modificar. Eu tenho visto grandes iniciativas aí. Hoje eu recebi uma iniciativa de Limeira, onde uma pessoa faz lanches e pendura no varal e coloca na rua, em casa, assim, na frente, para que os necessitados peguem. Eu tenho visto pessoas que estão apoiando esses autônomos que perderam a sua renda, com um possível adiantamento do seu trabalho. Então, olha, nós vamos te pagar agora e você vai entregar depois. Nós temos visto os governos também se mexendo aí com algumas coisas, mas o que eu posso fazer hoje? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Segundo Coríntios fala que nós temos um Deus que nos encoraja para encorajar outros. Nós temos um Deus que nos consola para consolar outros. Então não tem sentido nós sermos totalmente abençoados por Deus se nós não compartilharmos isso. Então esse é o momento de nós compartilharmos. Eu não sei o que nós vamos fazer, mas nós precisamos fazer algo, tanto individualmente como filhos de Deus, quanto como igreja, coletivo.
nós precisamos pensar em ajudar o necessitado, nós precisamos pensar em compartilhar aquilo que nós temos. Não importa se a gente vai precisar reduzir um pouco do nosso padrão de vida para que o outro tenha um pouquinho mais de dignidade. Eu acho que o cristianismo tem que ir nessa linha. O que nós podemos fazer de prático para as comunidades que estão aqui próximas de nós, né? O quanto nós podemos impactar nesse momento de crise, o quanto as pessoas estão olhando para a igreja e criando uma expectativa e olhando o que a igreja vai fazer nesse momento, né? Nós somos muito bons de discursos, mas nem sempre somos tão bons de prática, de ação. Então esse é o momento de nós realmente fazermos essa reflexão. Eu queria desafiar aí cada cristão que está me ouvindo, cada filho de Deus, pense em tudo isso, ore a Deus e busque os seus irmãos, busque iniciativas, vamos fazer coisas positivas. Quero agradecer os líderes de pequeno grupo que estão se reunindo todos os dias, nós vemos os PGs acontecendo até que virtualmente. Isso a gente não tem ideia, mas isso tem um valor muito grande. Isso é o encorajar o seu irmão. Ontem eu estava no meu PG, nós estávamos lá ouvindo o pedido de oração dos irmãos, orando pelos outros. Isso aquece o nosso coração, né? Essas lives aqui que nós estamos fazendo, precisa ser divulgada, compartilhe esses links, vamos levar essa mensagem, vamos levar esse evangelho, vamos levar esse amor, mas também vamos fazer tudo isso na prática, ok? Muito bem, queridos, eu quero pedir para o Israel tocar um violãozinho ali, enquanto o Vitor vai preparar para nós uma arte aí, de contribuição. E já que nós estamos falando sobre tudo isso, eu acho que esse é o momento. Nós estamos recebendo várias demandas de família. Pode colocar, irmão, no telão aí. Isso. Então, essa é a ponta da igreja. Nós estamos recebendo várias demandas de famílias que estão precisando já, eram pessoas autônomas, já perderam sua renda, não tinham uma reserva, ou já estão desempregadas, e nós estamos ajudando no que nós já tínhamos aqui. Então já foram distribuídas várias cestas básicas, mas nós entendemos que esse cenário pode se complicar daqui para frente, e os nossos recursos são escassos aqui. Nós precisamos então gerar essa rede de generosidade, né? Então, vocês estão olhando aí então esse link, a conta da igreja. Então, por favor, você que tem condições, você que tem uma reserva, você que ainda está empregado, contribua, ajude, faça algo em prol do seu irmão. Isso pode ser feito em transferência bancária e nessa conta aí, ok? Deixe Deus te usar, meu querido. E a gente, como igreja aqui, tem a responsabilidade de distribuir e compartilhar isso entre as famílias, né? Principalmente os nossos irmãos da fé. Muito bem, eu queria fazer uma oração encerrando. Nós temos mais uma música, Oséias? Não, né? Não, né? Então nós vamos fazer uma oração encerrando e depois nós fechamos a nossa transmissão com os nossos canais digitais, ok? Então feche os seus olhos, você que está na sua casa, vamos falar com Deus. Senhor meu Pai, obrigado, Senhor, que a Tua palavra, ela nos consola, ela alivia nosso peso. Obrigado, Deus, porque a Tua presença tem nos trazido ânimo e esperança. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor, porque nós temos muitas promessas na Tua palavra. E nesses momentos de crise nós recorremos a elas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado tempo agora, mais em casa, com a nossa família. Que o Senhor nos ajude, nos ensine a
a fazermos bom uso desse tempo. Que nós possamos ser bons mordomos desse tempo que o Senhor está nos dando. Nós possamos focar, Senhor, em coisas que realmente sejam produtivas, saudáveis para nós e para nossa casa. Bons conteúdos, boas leituras, bons filmes, bons papos, boas ligações. Que nós possamos realmente nos lembrar agora, Senhor, das pessoas que estão longe, que talvez anos que nós não falávamos. Agora é o momento de nós nos aproximarmos, ainda que virtualmente. Deus, que o Senhor ensine a tua igreja, Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos luz agora, a sermos luz nesses momentos de trevas. Nós possamos estar sempre, Senhor, com uma palavra de ânimo e de coragem para as pessoas à nossa volta. Que nós possamos estar orando por elas, intercedendo pelos que estão doentes. Nós possamos estar clamando e sentindo a dor do nosso irmão. Nós possamos ter empatia e se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo à nossa volta. Deus, que a tua igreja seja um porto seguro para que a humanidade recorra, que a tua igreja tenha um evangelho, tenha as boas novas em Cristo Jesus. Nós somos vencedores e precisamos levar essa esperança à humanidade. Senhor, continua conosco, Pai, nos ajuda, nos fortalece. Senhor, que nós aprendamos logo, Senhor, com essa crise e que tudo isso possa passar rapidamente. Deus, não nos deixe, Senhor, muito tempo, Pai, sem aprender, porque aí, Senhor, esse tempo será prolongado. Que essa pedagogia, Senhor, que Tu quer nos ensinar hoje, nesse tempo, que a gente aprenda rápido e que o Senhor nos dê um livramento, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Obrigado por ter ficado conosco, então. Nós vamos voltar mais uma live no domingo às 9 da manhã, sempre domingo às 9 e quarta às 20, ok? Então fique agora com o fechamento aí. Deus abençoe.